A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Nós temos a oportunidade, mais uma vez, estamos juntos para que possamos estudar as Escrituras Sagradas. Eu queria, nesse vídeo, estudar com vocês dois textos, né? Dois textos que irão nos mostrar algo muito precioso para a preparação a preparação daqueles que se preparam para estar um dia numa eternidade com Cristo, né? Com aquele que foi no madeiro e pagou alto preço para que possamos verdadeiramente viver uma eternidade longe de todas as aflições, né? De toda a destruição, que veio para nos purificar com a sua palavra, com o seu mandamento. E eu queria estudar com vocês dois textos para que possamos observar fatos muito importantes nesses dois textos, em nome de Jesus. Vamos fazer o nosso estudo agora no livro de Gênesis, no capítulo 24, no verso 1. Nós iremos fazer uma grande leitura, mas nós iremos buscar extrair alguns pontos importantes. Os textos que nós iremos ler, ele nos traz muito ensinamentos, são envolvidos muitos elementos que nos traz o lado espiritual, mas que nós iremos somente pegar alguns desses elementos para que possamos falar da preparação da noiva de Cristo, tá bom? E eu gostaria que você que está assistindo esse vídeo assista até o fim, e se você gostou, dê o like, tá? E se você não é inscrito no canal, inscreva no canal para que nós possamos crescer o canal e levando o evangelho do reino a todas as pessoas. E se você gostou, você também pode compartilhar nas suas redes sociais para que Deus possa também estar abençoando outras pessoas em o nome de Jesus, tá bom? Vamos fazer o nosso estudo agora, no nome de Jesus? No livro de Gênesis, capítulo 24, verso 1 diz assim: E era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. E disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre as quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. E disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra da onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faça voltar para lá meu filho. O Senhor, o Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 camelos do seu senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde.
hora em que as moças saem para tirar água. E disse consigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dai-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E isso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Mical, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e o subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: Dai-me de beber um pouco d'água do teu cântaro. Ela respondeu: Bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: Tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. E, apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu a todos os camelos. O homem o observava em silêncio, atentamente, para saber se iria o Senhor levado o bom termo e sua jornada ou não. Vamos parar por aqui, né? Para que possamos agora refletir um pouco nesse texto. Nós temos aqui, nesse texto, a preocupação de um pai em ter uma esposa para o seu filho, ao qual ele envia o seu servo, o mais antigo de sua casa, aquele que é o mais de confiança, para que pudesse encontrar em sua terra uma esposa para o seu filho. Esse pai era Abraão, o filho era Isaque. Nós sabemos que a mulher era Rebeca. E nesses personagens que nós temos aqui uma revelação, nós temos aqui a descrição do lado espiritual, né? Deus usa as histórias que foi escrita, que foram vividas por esses homens, os elementos envolvidos, por tudo que está escrito nas Escrituras, para nos revelar o lado espiritual. Porque se ele falar o lado espiritual para nós, ao qual não conhecemos, não entendemos o valor e muitas vezes nem o significado, nós não conseguiríamos ter a compreensão. Então Deus, ele traz para nós aquilo que nós conhecemos como valores, significado, a importância, para que possamos ali entender o lado espiritual de tudo que está sendo vivido através daqueles personagens envolvidos naquele período. E assim nós temos também este momento ao qual eu fiz a leitura com vocês. Nós temos Abraão, levando aqui o lado espiritual da própria pessoa do Criador, né? Nós temos Isaque, que é o filho. Nós temos a pessoa aqui do filho, Cristo, Jesus, né? Como Salvador. Nós temos a Rebeca como a noiva, a mulher que foi escolhida para uma unidade, uma união com Isaque. Aí nós temos a igreja, nós temos a igreja que eu falo não é o de templo, tá? Não é nada de templo, não é nada de placa, pois a igreja somos nós, pessoas, né? Nós que somos a igreja de Cristo, quando nos reunimos somos o corpo de Cristo, em qualquer lugar. E também temos ali o servo levando a função do lado espiritual do próprio Espírito de Deus, que está na terra,
buscando ou preparando e ensinando a igreja para o encontro com Cristo. Nós sabemos que esse relacionamento, espiritualmente, é nos dado, nos revelado como um casamento, umas bodas, né? É a igreja se preparando para o encontro com Cristo, que é o noivo. E nessa história, nós já estamos extraindo aqui o lado espiritual, né? E tantas coisas são envolvidas, tantos elementos são envolvidos, como os 10 camelos, né? Lembrando das 10 tribos de Israel. Nós temos aqui o elemento da água, né? São tantas coisas aqui que foi envolvido que a cada parte que é envolvida, ela nos traz ensinamentos lá do lado espiritual. Não é somente o histórico, né? Mas vamos deixar todos os demais elementos para que focamos somente nessa escolha, na escolha de Rebeca. O servo fez uma oração ao Criador para que o Criador o mostrasse qual seria a escolhida, qual seria a mulher certa, né? A noiva certa, a esposa certa. E na sua oração, ele pede o quê? Algumas características que ela tinha que apresentar. Ela, ao vir tirar a água do poço, ela tinha que, no momento que ele abordasse para pedir-se água, ela tinha que descer o seu cântaro do ombro e lhe dar água. E dela também deveria vir dela, de uma forma natural, o desejo de também tirar água e levar água para os 10 camelos. Uma pequena pesquisa que eu fiz no Google, né? Eu observei que cada camelo ele bebe água até 100 litros d'água. E eles estavam vindo de uma viagem, né? A Bíblia não descreve quanto tempo foi essa viagem foi feita, mas nós temos a certeza que essa viagem ela foi longa, né? Até chegar ali. E acredito que os camelos, como é um animal para viajar por muito tempo, mas ao chegar ali, queriam água também. E ela deveria vir dela essa vontade de ir lá nos poços, tirar água e levando água para os camelos. Se cada camelo, vamos imaginar que bebe 100 litros, são 10, são 1000 litros de água que ela tinha que tirar. Então aí nós vimos uma pessoa generosa, uma pessoa comprometida, né? Nós vemos muitas características que podemos citar aqui em Rebeca. Essas características, ela nos revela no lado espiritual, que a noiva de Cristo também deve ter as suas características. Aquilo que realmente como o servo queria encontrar, como também o Espírito de Deus quer encontrar em cada um de nós. As características que provam que nós estamos na palavra, que nós nos firmamos e edificamos a nossa vida na rocha, nos ensinamentos verdadeiros trazidos por Deus na sua revelação ao homem. Nós temos a lei de Deus, os mandamentos, os seus estatutos, né? Nós temos aqui o seu caminho. E as escrituras ela deve ser meditada de dia e de noite, deve ser entendida e estudada. Ela não pode simplesmente ser desprezada ou ter só como um amuleto aberto em sua casa, ou muitas vezes fazendo leitura somente para debates, como muitos hoje tentam debater. Não, ela deve ser lida e estudada, refletida, pois o próprio Espírito de Deus nos ensinará, como está lá em 1ª Epístola de João, né? No capítulo 2, que é a unção, que é o seu Espírito, ele nos está ensinando todas as coisas. É um livro para que nós possamos, as Escrituras é um livro para que nós possamos aprender a nos relacionar com o nosso Criador, a obedecer às suas leis, a obedecer o seu ensinamento. E se o homem assim ele aprender, nós iremos observar que não teremos tanto sofrimento e tanta destruição no mundo como se há nos últimos dias, né? Tantas coisas têm acontecido.
Mas nós sabemos que cada vez mais o homem se afasta de Deus e se aproxima da sua própria ambição, da sua própria vaidade, da sua própria destruição. Por isso, o próprio homem está trazendo o juízo de Deus sobre ele. Mas no meio de tudo isso, nós vamos ter os escolhidos. Nós vamos ter aqueles que se inclinam a Deus, que se purificam para Deus, que realmente entregam sua vida para o verdadeiro Elohim, o verdadeiro Criador, né? Nós vamos ver aqueles que realmente que serão inteiramente verdadeiros adoradores de Deus. E nós observamos que naquele local onde toda a história foi se acontecendo, na escolha de Rebeca, nós observamos ali que a Bíblia não fala, mas é uma observação que nós devemos fazer. Ali então havia muitas mulheres também que vinha tirar água, e ao observar ela tirando água para aqueles camelos, qual será a reação delas? Talvez elas acharam uma reação de uma mulher que estavam perdendo tempo, né? De uma mulher que não estavam desprezando ela. E assim também a igreja de Cristo será desprezada. Muitos vão ver que nós estamos perdendo tempo, tanto em falar com Deus, em viver com Deus, né? Muitos vão estar apresentando a vaidade do mundo, a prostituição do mundo. Mas aqueles que realmente se dedicam em viver a palavra de Deus, esses verdadeiramente serão escolhidos, né? No momento certo, em nome de Jesus. Por isso que nós temos que estar observando, né? A forma que Rebeca foi escolhida. Ela foi escolhida porque havia umas características que era procurada na escolhida. E deve ter também as características em cada um de nós, naquilo que o próprio Pai está em procura, né? Então nós temos que estar sempre com a meditação, o estudo, sempre o ensino. Como é bom que as pessoas pudessem aprender, ler as Escrituras sem olhar capítulo e versículo, fazer-se uma leitura do início ao fim, né? Familiarizar-se mais com os textos, para que o próprio Espírito de Deus pudesse estar revelando mais o seu conteúdo espiritual a cada coração. Mas muitas vezes as pessoas elas desprezam, elas simplesmente ficam agarradas em um simples versículo, debatendo um simples versículo, esquecendo o contexto e os contextos que temos por todo o longo das Escrituras. Mas é importante nós podermos refletir mais e aprendermos a buscar no nosso Criador, em nosso Salvador, as características que é necessário ter para o encontro com Cristo. Pois Rebeca ela foi encontrada as características e ela foi levada até Isaac, né? E nós sabemos do decorrer da história, como foi a vida dos dois, como estiveram em uma unidade. Assim também deve ser cada um de nós, né? Agora vamos deixar um pouquinho esse texto, porque eu usei só esse texto para te trazer a preparação, como a igreja deve estar preparada. Rebeca ela estava preparada porque em todas as mulheres que ali vinham, só nela teve essa característica. Só ela se propôs em baixar o seu cântaro, dar a água para aquele servo e ainda tirar água para os 10 camelos, ao qual nem outras fizeram, somente ela, né? Então, memorizamos que também deve ter em nós características, e as características que tem que ter em nós é as mesmas que Cristo nos ensinou, é as mesmas que está revelada na palavra de Deus ao nosso coração, e nós temos que viver intensamente em todos os momentos da nossa vida. No momento das dificuldades é que realmente vão aparecer aqueles que são verdadeiros adoradores, tá certo? Agora, eu quero entrar num texto, né, em outro texto, para que nós possamos somente fazer uma balança, um autoexame, né? Se nós estamos preparados, ou estamos nos preparando, ou já se encontra em nós as características, ou ainda não. Ou simplesmente somos levados por ventos de doutrinas, de ensinamentos, influências errantes, né? E se isso acontece, é certeza que nós estamos ainda dentro de cadeias, estamos prisionados, estamos presos. E Cristo diz que nós devemos conhecer a verdade, porque a verdade ela nos libertará, né?
Então, fazendo um pouquinho de, tipo, uma balança, né? Para medir, para podermos refletir, eu quero usar um texto com vocês, né? Não vou usar simplesmente esse texto, né? Vou usar o conteúdo todo, tá? Mas está escrito no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 10, né? Que o ladrão veio senão a matar, roubar e destruir. E Cristo veio para que nós temos vida e vida em abundância. Eu quero fazer uma pergunta. E antes de eu abrir no contexto todo para estudarmos, eu quero fazer uma pergunta a você que está me assistindo. Quem é o ladrão? Quem é o ladrão que é mencionado ali? Observe o que eu estou te perguntando. Ali a Bíblia fala, o ladrão veio senão a roubar, matar, destruir, né? Quem é o ladrão? Quem é o ladrão que a Bíblia está mencionando? Eu gostaria que você pudesse me responder. Você respondeu que seria Satanás? Foi isso? Então a tua resposta está errada. Não, não assuste não. Vamos estudar junto. Talvez você vá assim, não, mas foi o que eu aprendi. Foi o que me ensinou. Certo? Pode ser o que fizeram você se escravizar, mas não te libertar. A falta de nós estudarmos os contextos bíblicos e ficarmos somente em um versículo nos faz errar muito. E os erros nos faz afastar das características que deve ter em nós. Por isso, o estudo, como a palavra nos ensina, que devemos meditar de dia e de noite, deve estar sempre presente em nosso coração, para que nós não possamos levar uma falsa mensagem. Pois aqueles que levam a falsa mensagem, levam um falso caminho, levam um falso Deus, levam uma falsa esperança, né? Então ele é considerado, biblicamente, ao decorrer das histórias das Escrituras, como um falso profeta, um falso Cristo, um anticristo. E temos que tomar cuidado, porque nós não podemos ser alguém que é contra a Cristo, contra Deus, contra a obra de Deus. Para que isso não aconteça, é necessário que sempre estejamos refletindo na palavra, nas Escrituras. E somente assim poderemos, então, ter o verdadeiro caminho, ter a verdadeira mensagem, o verdadeiro ensinamento. E se nós temos o verdadeiro ensinamento, surgirá em cada um de nós as verdadeiras características que o Espírito Santo está a observar se está tendo em nós ou não. Ele até tenta nos convencer, mas muitas vezes a mente já está aprisionada em tantas coisas que ouvimos e nós não temos o incentivo, não temos a vontade própria de buscar, né? Então ficamos agarrados a esses maus ensinamentos, esses caminhos falsos que são semeados ao decorrer do caminho. Isso é uma obra maligna, uma obra de Satanás, sabe por quê? Para que oculta a verdade no meio do povo escolhido. Olha que interessante. Naqueles que realmente devem ser o escolhido, aqueles que devem estar ali servindo a Cristo, eles passam a ser ocultado para eles a próprio caminho, a própria verdade. Mas a verdade está com eles, está na mão deles, estão nas Escrituras. Mas eles se deixam ser enganados por não estar meditando e estudando e simplesmente deixando pessoas o seduzir, pessoas falarem e conduzir a si mesmo. Então nós temos que entender um pouco mais. Por isso eu quero usar esse texto para só fazer um balanço. Como nós estamos? Estamos preparados? Se você se assusta somente com isso que eu estou lhe falando, e com as outras coisas que nós podemos estar falando? Aí você pode observar, mas eu ainda então não conheço o caminho? Eu não posso falar se você não conhece ou não. Eu só posso falar que nós devemos conhecer o caminho. E só tem um caminho, só tem uma forma. Nós nos dedicarmos no estudo das Escrituras. Por isso, esse canal tem esse compromisso de nós lermos as Escrituras, estudarmos e aprendemos junto com o Espírito de Deus o caminho certo para que haja em cada um de nós o exemplo certo, as características certas
em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia? Aqui no Evangelho de João, capítulo 10, verso 1, nós começaremos a leitura no verso 1, tá? Para que nós possamos entender todo o texto, né? E assim nós encontraremos onde Cristo está, onde está o ladrão e onde está Satanás, tá? Vamos fazer a leitura? Então, no verso 1 diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta dos apriscos ou do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é o ladrão e o salteador. Vamos parar um pouquinho e refletir. Quando você entra na sua casa, você entra pela porta, pelo portão. O ladrão não entra pela porta do portão, ele pula o muro, né? Então, nós estamos falando daquele que não é de casa, aquele que não pertence à família, correto? Continuando o verso 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele as chama pelo nome de suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Vamos observar que a porta é aberta, né? Como que a porta é aberta? Com o ensinamento. Você começa a estudar as Escrituras e você começa a ter a verdade. Você tem a luz, o entendimento se abre. É a chave do reino do céu sendo aberta em nossa mente. E aí a palavra de Deus fala que o Senhor, ele começa a chamar suas próprias ovelhas. E as suas ovelhas, elas são conduzidas para fora da onde? Para fora do curral, para fora do aprisco, né? Verso 4, para nós entender algo maior ainda. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, olha que coisa, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Então, observamos aqui que só aquelas que irão sair, aqui pertence a ele. Aqui não pertence a ele, entende que ainda continuará dentro do curral, dentro dos apriscos, né? Continuará lá, porque não reconhece o seu ensinamento, não reconhece a sua voz, não dá importância naquilo que está escrito. Por isso permanece ainda dentro do curral. Mas aqueles que reconhecem, entendem e saem, é porque já está tendo um entendimento e as características que deve ter nos seus escolhidos já estão se aparecendo. Eles estão aprendendo a viver em Cristo, né? Sua conduta já não é mais como a mesma, já não é mais como os mais que estão dentro daquela prisão, dentro dos currais, já não é mais semelhante àqueles lá, porque eles já aprenderam a palavra, aprenderam a se conduzir no Evangelho de Cristo. Então, uma observação muito importante aqui nós devemos ter: nem todas as ovelhas sairão do curral, da prisão, somente aquelas que são do Senhor. Olha que interessante, né? Aquelas que realmente é do Salvador, né? De Jesus, entende? Agora, um fato importante. Por que você prende um animal dentro de um curral? Para muitas coisas, né? Nós podemos falar. Mas um grande ofício que deve ser examinado é para quando você leva ao matadouro. Você prende um animal, tira do pasto, coloca no curral para você levar ao matadouro. Olha que coisa, né? Então, Cristo quer nos tirar dessa matança espiritual, ao qual é a segunda morte. Ele quer nos trazer, nos transportar para o seu reino da sua glória. Para isso, precisamos ouvir a sua voz. Ao ouvir a sua voz, ao receber o seu ensinamento, já haverá em nós as suas características, nós seremos semelhantes a ele, né? É assim que a palavra de Deus nos ensina, em outros textos, mas que eu não vou estar usando agora esses textos, tá? Mas que é importante nós estarmos observando em nome de Jesus. Vamos continuar no verso 5 agora. Diz assim: mas de modo nenhum seguirão o estranho. Olha, as ovelhas que ouviram a voz, reconheceram a voz de Cristo, o seu ensinamento, não vão seguir o estranho. Antes fugirão dele, porque não conheça a voz dos estranhos. Dos estranhos, são vários, né? Não é um, é vários.
Eles não vão atender os ensinamentos errantes, os ensinamentos variáveis que vão ter ao decorrer da vida, né? Da história humana. Eles não vão seguir esses ensinamentos. Por quê? Porque eles conhecem o caminho certo, eles conhecem o ensinamento certo. Por isso eles não seguem, eles seguem somente a Cristo. Por isso que é importante você que está me assistindo, tirar um pouco mais das coisas religiosas do seu coração e começar realmente a se inclinar a Deus, mas com as Escrituras. Abrir as Escrituras e volta a falar, fazer suas leituras diariamente, de dia e de noite. Mas não pega texto isolado. Lê de Gênesis, Apocalipse. Vai lendo, sem capítulo e versículo. Aprenda a tirar esses números que foram colocados na publicação para que você possa compreender mais tudo aquilo que Deus quer te mostrar no lado espiritual através dos elementos dos personagens envolvidos em cada história. Você vai ver que haverá em você uma transformação. Você será um novo vaso na mão do oleiro. Você realmente será um vaso para levar coisas preciosas adiante. Mas é necessário que você venha de você. Lembra que houve de Rebeca a vontade própria de tirar a água e levar para os camelos. As outras que ali passavam jamais iriam fazer isso, achavam aquilo algo que não deveria ser feito, algo. Elas desprezaram. Não despreza a palavra de Deus, como muitos hoje estão desprezando, como muitos hoje estão deixando. Mas que você possa entender a importância de aproximar daquele que o criou e aquele que chama e que quer te salvar. Tá certo? Verso 6, vamos lá, continuando. Jesus ali propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Entenda que Jesus usava coisas físicas, coisas humanas, coisas que sabemos o valor e a importância. Então ele está falando de um pastor, está falando de ladrões, está falando de currais, está falando ali de ovelhas, né? Coisas que o homem entende e sabe a importância. Para quê? Para falar o lado espiritual. Verso 7. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Preste atenção no verso 8, que ele agora vai nos revelar quem é o ladrão, ao qual muitos, por não ter uma vida em busca da verdade, em compreender a verdade, fica simplesmente seguindo ensinamentos que é ditam, falados, sem observar se está dentro das escrituras, e eles só estão levando uma falsa mensagem, um falso caminho. Então, aqueles que estão em falso caminho, uma falsa mensagem, não haverá as características certas, mas sim as características falsas. Nós não podemos permitir que isso nos aconteça. Nós não teremos tempo de viver essa vida, depois passarmos pela morte e observarmos que erramos e depois voltamos com uma nova chance. Não. É dado ao homem o direito de viver uma vida só, depois morrer e depois passar pelo seu julgamento. Então, o que nós aprendemos nos dias de hoje em vida, libertamos o nosso coração de toda a vaidade, libertamos a nossa mente de toda luxúria e riqueza do mundo e nos humilhamos debaixo da potente mão daquele que nos criou, para que ele possa nos purificar da maldade, nos purificar de toda forma de vivência sem a sua lei, né? E que possamos aprender a viver da maneira certa, para que possamos ter as características certas para o encontro com o nosso Salvador, tá certo? No verso 8, então, diz assim: todos quantos vieram antes de mim são quem? Ladrões e salteadores. Mas as ovelhas de Cristo não lhe deram ouvido. Então vamos aprender quem são os ladrões? Eu vou colocar aqui para você, vou abrir a janelinha para você observar quem é o ladrão. Tá escrito aqui, né? Algumas informações importantes no sentido, né? Aqui temos a palavra no grego, mas aqui o sentido nos traz do ladrão um defraudador, seja um ratoneiro, né? Um ratoneiro. O nome
é transferido para os falsos mestres. Olha, os falsos mestres que não cuidam em instruir homens, mas buscam de sua confiança para o seu próprio ganho. Esses são os falsos, esses são os ladrões. Ele não leva a palavra verdadeira, ele não conduz a palavra certa, ele leva a palavra mentirosa, ele leva uma mensagem anticristo, uma mensagem que é contra Cristo, pois a Cristo não há ganho individual, ou em Cristo há um ganho coletivamente. Em Cristo, a igreja, o corpo de Cristo ganhará. Então nós observamos, o ganho que eu falo não é dinheiro não, tá? Eu estou falando de muitas outras coisas envolvidas com isso. E podemos refletir muitas coisas sobre isso. Então, quantas são as pessoas hoje que têm levado uma mensagem, mas não são verdadeiras, não têm as características, não conseguem viver, simplesmente levam, mas por causa de uma vaidade, por causa de um status, por causa, sei lá, seguidores, né? E eles não têm vivido, nós temos que observar isso. Os dias que nós temos vivido, tem muitas pessoas, seja em live, seja em internet, levando as mensagens. Mas se você não é aquela pessoa que tem uma vida constante nas escrituras, facilmente você vai ser levado por esses falsos discursos, as falsas instruções. Por isso que é importante você que quer ser a igreja preparada, a noiva de Cristo, encontrado como a noiva de Cristo, no meio de tantas, você então precisa criar um relacionamento verdadeiro com Deus na palavra, nas escrituras. Parar de ficar buscando revelações de um homem, o sonho do outro homem, o que um fala, o que um diz, mas que você busque em Deus, busca na palavra de Deus o seu relacionamento, o seu entendimento. Assim, o próprio Espírito de Deus o conduzirá e o guiará da maneira certa, para que você venha viver da maneira certa, tendo o caminho certo e as características certas em ti. Tá certo? Então vamos fechar aqui agora e vamos continuar. Então nós já sabemos que o ladrão não é Satanás, é o falso mestre, né? Aqueles homens, as pessoas que ensinam. Pode ser pastor, pode ser padre, pode ser, seja um irmão, seja um músico, seja quem for, um mecânico, seja um doutor, seja um comerciante, seja quem for. Não vamos colocar, rotular títulos aqui. Seja pessoas que levam uma mensagem que não é de Cristo, seja ela qual for o título que ela tenha, tá? Nós não seremos ladrões e salteadores se nós levarmos a mensagem certa. Se levamos uma mensagem que não é certa, então não somos realmente do rebanho, entende? Então vamos continuar no verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Olha o 10, o versículo tão famoso que todos falam, né? O ladrão, ao qual muitos falam que é Satanás, vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Deixa eu colocar aqui para você ver, aqui, ó. Aí, né? Coloquei aqui, tá vendo? Coloquei para você ver, né? A mão apareceu aqui um pouquinho na câmera, né? Mas não atrapalhou não. Aí tá aí, ó. Novamente, ó. Defraudador, ratoneiro. O nome é transferido para falsos mestres. Falsos mestre. E isso aqui é importante para você. Mas porque Satanás mas aqui está no plural. Falsos mestres que não cuidam em instruir homens, mas abusam da sua confiança para o seu próprio ganho. Tá vendo? Então, fechar aqui. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e que tenha abundância. Verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, Jesus não é o falso, ele é o verdadeiro. Porque ele foi na cruz, no madeiro, né? E entregou sua vida para a purificação, para que possamos, através de uma nova aliança que foi feita, uma aliança que eu sempre falo que é uma antiga, né? Porque ele está nos transportando à origem
lá da criação, a pureza, né? Então, ele é o bom pastor. Ele é a mensagem verdadeira. Ele é a mensagem poderosa, né? Que muda, transforma. Ele é a palavra de Deus, que desde o princípio esteve com Deus, era o próprio Deus e tudo foi feito por ele. Tá certo? Verso 12. Aqui nós vamos encontrar algo importante, ó. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir quem? O lobo. O lobo é o animal. É o que mata, que destrói as ovelhas. Aqui você pode falar e você pode encontrar a pessoa ou o personagem de Satanás. Entendeu? Ele vem para destruir as ovelhas, ele vem para matar as ovelhas. Mas qual é a postura daquele que é falso, aquele que é o mercenário, aquele que é o que conduz a falsa mensagem, que não consegue viver? Ele prega, mas ele não consegue viver. Ele fala de fé, mas não consegue colocar sua fé em ação. Ele fala de amor, mas não consegue andar com amor. Ele fala tanto de confiança, mas vivem debaixo de medos e temores para as coisas que o mundo acontece. Como que é a reação dele? Quando vê o lobo, quando vê a ação maligna, quando vê Satanás agindo, a Bíblia fala, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo os arrebata e a dispersa. Ou seja, ele não consegue combater, ele não consegue lutar contra o lobo. Por quê? Porque ele não leva a verdadeira mensagem. Você só pode vencer as obras malignas com a palavra de Deus, com verdadeiramente o ensinamento certo de Deus. Aquele que não leva a verdadeira palavra não consegue vencer. Não consegue. A própria palavra de Deus fala que sem Deus não podemos fazer nada. Paulo até nos ensina que as armas nossas não são carnais, mas sim espirituais e poderosas para a destruição de fortalezas. Então, aquele que não consegue andar na palavra, você vê que ele corre do lobo, da ação do lobo, daquele agressor. Você vê nos dias de hoje o aumento da depressão no meio das pessoas que se dizem ser de Deus, pessoas que praticando suicídio, quantas famílias sendo destruídas, né? Por que estão sendo assim? Porque simplesmente não conseguem ainda extrair das escrituras a verdadeira mensagem, não conseguem extrair a palavra de Deus, entende? Estão levando uma mensagem que não está certa. Precisamos aprender, precisamos voltar ao romantismo das escrituras, voltar a ter a escritura aberta e a meditação de dia e de noite, como a palavra nos ensina, como o próprio apóstolo Paulo ensinou a Timóteo que deveria fazer até ele chegasse até ele. Quantos nós deveríamos fazer também? Que hoje as pessoas estão mais buscando o entretenimento do que ou entretenimento ou apresentações, né? Show. Hoje virou moda, é modinha, do que realmente nos concentrar, nos converter a Deus, nos arrepender dos nossos pecados, do nosso mau caminho, né? Só que tem que passar pela palavra. Como você vai conhecer o que você tem que corrigir se você não sabe? Por isso devemos estudar, senão nós levaremos a falsa mensagem, a falsa palavra, e não haverá em nós, na volta de Cristo, ou seja, as características que deveria ter em cada um de nós. Vamos finalizar? Verso 13. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Ó, isso é muito forte, né? As ovelhas sempre conhecerão a Cristo por causa dos seus ensinamentos, a sua voz. Assim como o Pai, verso 15, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas. Aqui outro dia eu quero voltar a estudar, tá? Não desse aprisco, desse curral onde estão presos. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Isso aqui é lindo. Você lembra lá? Depois eu vou voltar com outro mais com esse ensinamento, não agora, mas só para a gente refletir um pouquinho. Lembra que Rebeca, ela tirava água e levava aos 10 camelos, né? Bonito isso aqui, né? Nós sabemos que a palavra 10, ela nos reflete as 10 tribos, né? De Israel, a de Efraim, né?
Aí você observa que ela tirava água, né? Levava às nações, porque as 10 tribos ela foi dispersa às nações. Então a igreja de Cristo levará o ensinamento de Cristo, um ensinamento puro, água pura, porque você só bebe água pura, né, para as nações, o ensinamento certo para as nações. Por que isso a igreja fará? Porque Jesus mostra que ainda há ovelhas em outros currais que estão presos, mas que não haverá mais dois rebanhos. Nós vemos que observamos um rebanho missionário lá no início e agora mais um rebanho aqui no final, né? Então ele diz no final do verso 16 que não haverá mais dois rebanhos, dando uma ilusão das duas casas de Israel, mas haverá um só rebanho e um só pastor. Linda a palavra, né? Mas que nós possamos entender isso no próximo estudo, tá? Por isso, verso 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregar e também para reaver. Esse mandato recebi de meu Pai. Tá certo? Olha que interessante que nós falamos aqui hoje, né? A igreja ela tem que ter as características, aquela que realmente testifica a verdadeira mensagem, o verdadeiro ensinamento, o verdadeiro Salvador, o verdadeiro caminho. Se não é encontrado, porque ela ainda anda numa falsa mensagem. E eu só usei esse texto para te mostrar quantas pessoas citam, Satanás veio para matar, roubar e destruir, não observando que não é Satanás, mas são os falsos profetas, os falsos mestres, o que leva a falsa mensagem. Quando você simplesmente crê que é Satanás, você está omitindo uma verdade, você está omitindo um assunto bíblico que está dentro das Escrituras. Você pode ler, Jesus falou, Paulo falou, João falou nas suas cartas, né? Então você vai observar que você vai viver trabalhando não para a verdade, mas para ocultar a verdade. Isso lhe fará um anticristo, não lhe falar que você trabalha contra Cristo e não terá as características. Isso eu falei de um assunto. E os outros assuntos que nós temos para falar? Não adianta simplesmente esconder atrás de uma placa, de uma instituição, de um segmento atrás de filosofia, de homens. Precisamos aprender a criar um relacionamento verdadeiro com Deus a cada dia. E o único caminho é pela palavra. E que nós possamos aprender a cada dia, refletir mais em nome de Jesus, tá bom? Vamos fazer uma oração do nome de Jesus? Fechamos nossos olhos. Senhor Pai, nós te agradecemos por este momento, que nós passamos aqui estudando a Tua Palavra e que possamos crescer em cada um de nós o desejo de aprender cada vez mais de Ti. Tua Palavra diz que nós conhecemos, devemos prosseguir em conhecer, que vem de nós cada vez mais o desejo de Te conhecer e de prosseguir em conhecer através da Sua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha, se você gostou do estudo, você que ainda não é inscrito no canal, inscreva para ajudar a crescer o canal, dê o like e compartilhe, tá bom? Para que Deus possa abençoar outras pessoas também, que talvez estão presas em currais e que precisam ser libertas em nome de Jesus. Fica aqui na paz do nosso Senhor e que a paz dele aumente em teu lar, na tua casa, em nome de Jesus. Até mais, em nome de Jesus.